Então vamos lá. Então na aula de hoje a gente vai terminar o assunto. Aos pouquinhos a gente vai caminhando, né? A gente não pontua, como na sala de aula lá, a gente não pontua tanto. Começa algo, termina algo, né? Então vamos lá. Bom, na aula passada a gente trabalhou o quê? Né? Nós estávamos focados no que a gente chama de regra da cadeia, né? Ou seja, quando a gente tem uma variável dentro da outra. Né? O que é essa variável dentro da outra? Você tem um W, que depende de x e y. Né? O W literalmente depende de x e y. Né? W depende de x, W depende de y. Tá. O x e o y dependem de quem? O x depende do t e o y depende do t. Então, o x depende do t e o y também depende do t. Certo? Bom, então, se essa relação aqui, se a gente tem essa situação, como é que eu vou calcular dw dt? Né? Eu vou calcular dw dt desta forma aqui, né? Vamos pegar uma outra cor aqui. Deixa eu ver. Eu vou indo do w para o x, w para o x. Então, eu fiz essa linha aqui, w para o x, vezes o x para o t, mais o w para o y, vezes o y para o t. Tá? Ô, professor, Fale? eu fiquei com algumas dúvidas, então, o senhor não me leve a mal, vou dar uma interrompida de vez em quando para me tirar algumas Fala, dúvidas. Misael. A questão aqui é de ir de W para T, não é? Isso, porque tu tá indo de o que tu quer é isso aqui, né? dw dt. dw. Tá, é dw dt. Isso aqui, tu quer saber a derivada de W e a derivada de T? Como é que se interpreta esse dw dt sobre dt? Por exemplo, vamos supor que esse meu w seja, deixa eu ver, seja volume, né? Seja volume. Então, a unidade de volume é metro cúbico. Tá? O T é tempo. Né? A unidade de tempo é segundo. Então, esse meu W dt é vazão. Ou seja, qual é a unidade de medida dele? Metro cúbico por segundo, né? Ou seja, eu tenho volume por tempo, metro cúbico por segundo. Isso é uma vazão. Tá? Sim. O que tu tem aqui? Tu tem a velocidade, por exemplo, vamos supor que esse x aqui é uma medida de comprimento. Qual é a medida dela de comprimento? É um comprimento. Metro. Estou fazendo a derivada dele em relação a tempo. Então, isso aqui é a velocidade do x. A mesma coisa, o y tem que ser comprimento, né? Porque se eu estou calculando o volume, eu tenho dois comprimentos. Então, isso aqui também vai ser velocidade. Então, aqui eu estou fazendo a relação de W, de volume, com comprimento, x, por exemplo, pode ser raio. Como é que o volume varia conforme o raio e conforme o volume varia conforme a altura, por exemplo. Tá? Mas esse problema aqui, ele é um problema teórico. Tá? Ele é um problema sem uma aplicação prática. O objetivo aqui é em treinar, né? Ou seja, tratar de questões de trigonometria e questões algébricas. Tá? Que é o objetivo. Tá? Então tá, quando for as interpretações, mais adiante a gente vai, vamos chegar lá. Mas essa é a ideia básica. Ok. Opa. Nós temos isso, né? Bom, vamos partir, vamos resolver o problema. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular. Opa, peguei a coisa errada. Temos que fazer é calcular, então, a derivada em relação a x. Né? Ou seja, o que ele está dizendo ali? Ó, c. Né? Ele está dizendo que c, x, né, é 4t, né? Y seno de 2t para t igual a π sextos, a derivada em relação a x vai ser menos 4 seno de 4t, né? Ou seja, a derivada do cosseno é menos seno. Esse menos 4 corresponde à derivada aqui dentro. Né? Então, a gente chegou a esse valor aqui, da regra da derivação do cosseno. Ou seja, você vai lá na tabela
que ver a derivada do cosseno. Né? Bom, aí nós chegamos a qual conclusão? Né? Que eu vou ter menos 4 seno, ou seja, no lugar do t, eu vou colocar π sextos. Então, 4, 6 eu simplifico, vai ficar 2/3 de π. Bom, 2/3 de π, você pode pegar a calculadora, né? Então, pode pegar a calculadora, você pode lembrar, né, que isso corresponde ao ângulo de 120 graus. Né? Como eu lembrei que é o ângulo de 120 graus, o seno de 120 corresponde ao seno de 60. Né? Ah, professor, mas eu peguei na calculadora, né? Mas eu consigo mostrar aqui. Eu peguei na calculadora e não deu certo, ó. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Sempre acontece. Por exemplo, sendo aqui, dividido por 3. Outro valor. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, né? Ah, professor, eu botei aqui e deu outro valor. Né? Dá para mostrar direitinho. O que está de errado aqui, né? Está de errado aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem direitinho. Se vocês conseguirem enxergar lá em cima, o Dzinho, né? Então, aqui nessa calculadora, o que está de errado é que ela está calculando o ângulo em graus. Tá? Então, se ela está calculando esse ângulo em graus, vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que trocar isso para radianos, porque a minha medida de ângulo é em radianos. Né? Então, aqui eu acho que agora vai ficar mais fácil. Né? Vou botar aqui. Então, a minha medida de ângulo está em graus. Né? Se a gente for ver, ali está um D. Como é que eu vou mudar? Eu vou ter que entrar no menu ali e mudar a minha medida para radianos. Então, se a gente olhar ali, entrou no menu, né? Eu vou entrar em Shift. Eu entrei em Shift e fui no menu ali. Peguei essa situação. O que eu vou ir? Eu vou lá no 4. Quando eu vou lá no 4, eu mudo a radianos. Então, eu vou lá no 4, mudei para radianos. Então, eu vou fazer de novo a continha. Seno de 2 e que divide 3. Aí alguém vai dizer assim, não, professor, mas continuou dando diferente. Porque lá a raiz de 3 sobre 2. E aqui deu 0,86, 60, blá, 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 blá. Continua dando a raiz de 3 sobre 2. Né? Se a gente tiver dúvida, eu vou fazer a conta. Raiz de 3 que divide 2. Né? Tá ali, né? Ou seja, dá o mesmo valor. Tá? Algumas calculadoras já são programadas para dar nessa forma. Como fazer isso? Ah, vou usar a raiz de 3 sobre 2, vou usar a forma decimal? Bom, faça sempre da forma mais confortável. Tá? Então, é bom a gente saber os principais ângulos. Eu sempre vou ser favorável a saber isso. Fui meu aluno lá em cálculo zero, lembra que eu puxei bastante isso, né? Bom, mas quem não foi, se sentir melhor a fazer com a calculadora, faça. Ou depois peça indicação de material que eu faço uma indicação. Tá. Então, cheguei no raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, eu fiz a simplificação, ficou menos 2 raiz de 3. Tá. Agora, fazendo o dy/dt. O dy/dt, eu faço a derivada do seno é cosseno, usando a tabela de derivação. Então, mesma coisa, substituo aqui. Agora ficou o quê? Vou botar o sexto no lugar do t, ficou π terços. O seno de π terços é 1/2. Né? Novamente, se eu pegar na calculadora, botar π terços, vai me dar 0,5. 0,5 1/2. Então, chegamos a esses resultados. Então, guardamos esses resultados. Tá? Vamos lá adiante. Então, vamos lá. Se w é x ao quadrado y, onde x é cosseno, y é seno, quem é o x? A gente, no lugar do t, a gente põe o π.
chegamos a menos 1/2. Tá? Esse menos 1/2, da onde é que sai o sinal negativo? Como eu tenho o cosseno de 120, o cosseno de 120 é negativo. Então, vamos só ver aqui. Se eu botar cosseno de 2... Professor, volta só um pouquinho nessa explicação que para mim cortou aqui, por favor. Qual? Do slide anterior? Não, desse slide de agora. Então, o que acontece? Na hora que eu substituo, eu vou lá e pego o π sextos, coloco no lugar do p. Né? O que acontece? Vai ficar 4 vezes π sextos. 4 vezes π sextos vai sobrar cosseno de 2/3, né? Então, simplifico, divido por 2, 2/3. Então, qual é o cosseno de 2/3? O cosseno de 2/3 é menos 1/2. Né? Por que ele é menos 1/2? Porque o meu cosseno, tá? Ou seja, 120 graus, 2/3 de π corresponde a 120 graus. Ou seja, os 120 graus o cosseno é negativo. Né? Então, se a gente olhar aqui, né, botei, tá igual. Aqui, deu quanto? Menos 0,5. Né? Ou seja, a calculadora já está programada em radianos, já deu menos 0,5. Menos 0,5 é menos 1/2. Tá? Bom. Vamos adiante. Agora o y de π sextos. Mesma coisa o y de π sextos. Tá? Substituo no lugar do t para o π sextos. Aí vai ficar 2/3, vai ficar melhor terços. E o cosseno de π terços, o seno de π terços é raiz de 3 sobre 2. Então já achamos quanto vale x, já achamos quanto vale as derivadas. Agora falta a derivada de w em relação a x. Bom, a derivada de w em relação a x, né, vou derivar w em relação a x. Vai acontecer o quê? Né? Não adianta apontar com o meu dedo, vocês não vão ver. Bom, vou derivar em relação a x. A derivada em relação a x é 2x vezes y. Né? Então, o que acontece? No lugar do x vai ser menos 1/2. No lugar do y vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes x menos 1/2 vezes o y. Quando vale o y, raiz de 3 sobre 2. Então, o que aconteceu? Vou simplificar. Vamos botar uma outra cor. Eu peguei esse 2, simplifiquei com esse 2. Né? Então, este sinal de menos aqui é este sinal de menos aqui. Né? Raiz de 3 sobre 2, né? Porque sobrou esse 2 aqui. Tá. E próximo, a derivada em relação a y. Bom, se eu vou derivar em relação a y, vai ser apenas x ao quadrado. Então, eu vou fazer x ao quadrado. É o x menos 1/2. Menos 1/2 ao quadrado mais 1/4, né? Então, eu tenho menos, e aqui ficou, então, mais 1/4. Então, menos ao quadrado. Positivo. Fale. Assim, esses resultados que tu usou aí são de x e y, só que esses x e y não são derivados, né? Que nem aqueles resultados anteriores que o senhor achou. Lá antes eu tinha feito as derivadas. Derivado. Tá? Isso. Aqui não, eu só peguei o x e y, porque o que acontece? Aqui tu tem x e aqui tu tem y, né? Então, tu precisa desse valor de x aqui e tu precisa desse valor de y aqui, tá? Que são esses valores aqui. Agora, aqueles resultados das derivadas, a gente vai usar para resolver o nosso problema, que é dw, ou seja, dw dt. Nosso problema, nosso foco é esse aqui, né? Então, para chegar aqui, eu preciso passar as derivadas de x e de y em relação a t. Okay. Nós já resolvemos anteriormente. Tá. É o que a gente tem aqui, né? Então, vamos retomar isso aqui. Para chegar nas derivadas de w e de t, melhor, derivada de w em relação a t, eu preciso da derivada de x de w em relação x em relação a t e de y em relação a t. Tá? O que a gente sabe? Deixa eu ver se tem efeito. Tem. Deixa eu ver. Ó. Essa derivada aqui, nós calculamos anteriormente e ela era quanto? Ela era raiz de 3 sobre 2. dx dt nós calculamos antes e deu quanto? Menos 2 raiz de 3. Y dw dy deu
1/4. dy dt é dado 1. Agora a gente reuniu tudo. Né? Reuniu tudo aqui. Bom, o que aconteceu daqui para cá? Vou pegar a canetinha. Menos vezes menos deu mais. Esse 2 simplificou com esse 2. Por que surgiu o 3? Porque ficou raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. O que aconteceu aqui? É 1/4. Agora eu fiz a soma, né? 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. 13 sobre 4. Tá? Resolvido o problema. Quem é o 13 sobre 4? É o dw dt. Né? Aquela pergunta. Se o W fosse volume, se o T fosse segundos, né? Seria metros cúbicos por segundo. Então, nessas condições, nesse instante, eu teria essa vazão. Tá? Tá, professor, mas o que quer me dizer? Só para a gente entender aqui. Que pegando a equação e considerando passando um tempo de π sobre 6, calculando as derivadas em relação a t, a x, etc., a gente chega em 13 sobre 4. Beleza, Isso. esse 13 sobre 4 seria o quê? E naquele tempo, considerando... O 3 sobre 4 é a taxa de variação do W em relação a t. Tá? Ou seja, o que eu estou relacionando aqui? Eu estou relacionando o W com o T. Mas para ir do W até o T, eu tenho que passar pelo X e pelo Y. Porque o W, ele depende de X e Y. Né? O W depende de X e Y. E o X e o Y dependem de quem? Do T. É isso. Então, para ir de W até T, eu tenho que passar pelo X e pelo Y. É isso aqui. Não, tudo bem. Aquilo ali é a variação instantânea. Mas o que quer dizer? Quer dizer que naquele tempo ali vai ter, no tempo π sobre 6, vai ter tido uma vazão de 3 sobre 4 litros, digamos assim? E naquele instante a vazão é 3 sobre 4 litros. Quando tu pega o teu carro, vai indo, vamos supor que tu tá saindo da FTech e vai indo para Cachoeirinha. Não sei se tu vai para Cachoeirinha, mas eu tô supondo que tu vai para Cachoeirinha. Tu tá em cima da ponte do Rio Gravataí, tá naquele instante com 48 metros por segundo. Lá embaixo, quando tu desceu, tu tá com 59 metros por segundo. Tu tá subindo 48, quando desceu, 59. Ou seja, naquele ponto, tu tá com 48. Naquele outro ponto, tu tá com 59. O que aconteceu? Naquele ponto, tu tem um X e tu tem um T. No outro ponto, tu tem outro X e tu tem outro T. Entendeu? Tá. Entendi. Cada X e cada T, tu tem uma velocidade diferente. É a mesma coisa. Nesse T, eu tenho essa vazão. Ou seja, nesse T, eu tenho essa velocidade. Aqui, no outro T, eu vou ter outra vazão. Tá? Por isso que derivada, a gente tem que ter sempre a noção de velocidade. Porque quando a gente pega o carro e saindo, o nosso ponteiro, o nosso Waze vai variando aquilo. Tá? Professor, Vale? só essas questões ali de colocar como raiz, o seno e tal, depois o senhor pode disponibilizar esse material? Disponibiliza. Como fazer, no caso? Eu faria normal sem usar isso, né? Mas é importante saber isso daí também. Não, eu disponibilizo material para vocês, pode deixar. Tá? Põe material. Professor, só uma última pergunta. Tá? Ali o senhor executou o π sobre 6, né, que é o T. O senhor colocou ele tanto no X normal quanto no X derivado. O que representa o resultado quando o T é aplicado em X normal e quando o T é aplicado no X normal? O X normal é a posição. Né? Assim, por exemplo, eu estou andando, um pouco eu tenho uma partícula. A partícula ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Então, cada ponto desse ela tem um X diferente, né? Cada ponto tem um ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, nesse ponto aqui, vamos supor aqui, eu vou pegar esse ponto aqui. Né? Aqui eu tenho um X e eu tenho um Y. Né? Então, nesse ponto aqui, vamos dizer que esse aqui é o meu ponto. Ela chegou nesse ponto em π sextos.
né? Então, quando eu pego π sextos e substituo no x, eu descobri qual é a coordenada de x, entendeu? E qual é a coordenada de y. Quando eu calculei a derivada, eu descobri que ele chegou nesse ponto com aquela velocidade, dx dt. Então, x é a localização, né? E o dx dt é a derivada. Opa, aqui já não escreve mais. Já foi ali. É a derivada. É a velocidade. Tá? Foi? Tá ok, tá ok. E mais ambas falando sobre o mesmo ponto, né? Isso, exatamente. Tá ok, tá ok. Claro, que é a Obrigado. velocidade em x. Aí tem uma outra coisa que é importante, que é a velocidade em x, porque tem uma velocidade em x e uma velocidade em y, né? Sim. Então, sabe que aqui é um outro assunto de outra matéria lá, dinâmica, eu acho que trabalha isso, mas todo ponto, a velocidade é um vetor, ou seja, ela tem uma velocidade horizontal e tem uma velocidade vertical. Aí para frente. Então, o dx dt é a velocidade em x, o dy dt é a velocidade em y. Tá? Tá ok, tá ok. Bom, vamos lá. Vou pegar esse exercício aqui, esse problema. O problema aqui foi um problema que vocês ficaram com dúvidas. É um problema mais elaborado do que aquele outro, mas é a mesma ideia. Mesma ideia. Vamos ver o seguinte. Eu tenho um triângulo, né? Um triângulo. Esse triângulo, né? Vou pegar aqui. Esse triângulo aqui. Então, ele diz o seguinte, que o θ ele é o ângulo oposto a 12. O que é ângulo oposto? Aqui está o meu 12, né? Está o 12 e o θ está oposto, né? E aqui está eu chamei de x, o 10. Ah, professor, mas eu quis colocar o θ aqui e chamar de x. O nome que vocês dão para os filhos de vocês é responsabilidade de vocês. Tá? Eu fiz assim. Se você quiser pensar de outra maneira, vá trabalhando com isso, vai chegar no mesmo lugar. Tá? Bom, o que acontece? Por algum motivo, né, a taxa de crescimento, ou seja, eu tenho um crescimento nesta direção de 1 centímetro por segundo, né? E aqui eu tenho uma taxa de crescimento de 2 centímetros por segundo. Né? Então, o que vai acontecer? Eu estou crescendo de um lado, estou crescendo para cá, estou crescendo para cá. Né? A pergunta é, o ângulo? Como é que o ângulo está crescendo? Né? Ele está crescendo, ele não está crescendo? Qual é a velocidade desse crescimento? Não sei. Então, quando eu tenho essa configuração, a gente vai recorrer para a trigonometria. Seno, cosseno e tangente. Tá? Triângulo retângulo, gente, é seno, cosseno e tangente. Vocês, como engenheiros, vão trabalhar, sempre vão ter lá uma treliça na vida de vocês e é seno, cosseno e tangente. Então, o que vai acontecer? Por que a tangente? Né? Porque eu não tenho hipotenusa. A hipotenusa, aqui. Eu não tenho hipotenusa, então tem que ser tangente. Né? Que é a tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. O que é meu cateto oposto? É y. É meu cateto adjacente? É x. Por enquanto, eu não vou substituir por número. Eu vou continuar com as variáveis que eu chamei. X e y. Né? E aí vai entrar uma função, né? Que é a nossa amiguinha arco tangente. Né? Bom, professor, eu nunca vi falar das arcos. Eu não sei se trabalha isso lá no cálculo 1. Né? Eu devia ter perguntado para o Eduardo se ele trabalha isso lá. Eu vou perguntar agora para o professor. Mas aquela velha história, né? Eu dou geometria analítica e lá na geometria analítica eu sempre falo das funções arco cosseno e arco tangente, que aparecem bastante por lá também. O que é a função arco? A função arco, ela retorna o ângulo, né? Como assim, professor? Olha só. Se você diz o seguinte, que a tangente de 45 graus, a tangente de 45 graus é 1, quanto é o arco tangente
de 1. Ou seja, ela retorna o ângulo. É 45 graus. Ou seja, eu tenho ângulo que vai para o número. Então, daqui para cá, eu vou com a tangente. O caminho oposto é feito pelo arco tangente. Ou seja, eu vou descobrir o ângulo. Então, se eu quero descobrir um ângulo, vou usar o arco tangente. Certo? Ah, por que o arco tangente? Não o arco cosseno. Porque aqui eu estou trabalhando com tangente. Então tem que ser o oposto da tangente. Qual é o oposto? Se eu saio de um ângulo para ir para um número, eu vou de tangente. Fazer esse caminho de volta, eu tenho que usar quem? O arco tangente. Tá? Eu acho que é aqui que faltou, talvez, porque aquele exercício ele era um exercício de desafio, ele não era um exercício, aplique a receita de bolo, é um exercício de desafio. Tá? Então, caímos no arco tangente. Se fosse cosseno, arco cosseno, fosseno, seno, arco seno. Como saber qual é o arco certo? Ora, a relação trigonométrica que você está tratando. A relação trigonométrica saiu daqui. Tá? Bom, então vamos lá. Então, é aquilo que aconteceu antes, né? O θ, o ângulo depende do y, o ângulo depende do x. Né? Ou seja, ele depende do y, ele depende do x. Então, o θ, ele depende do x e o θ depende do y. Portanto, x e y dependem de t. Então, se o meu θ é medido em radianos, dθ dt é radianos por segundo. Né? Se o meu x é em centímetro, o meu dx dt tem que ser centímetro por segundo. Né? Mesma coisa, centímetro por segundo. Aqui qual seria? Radiano por metro. Né? Então, chegamos aqui. Vamos adiante. Bom, calcule e interprete dt, dθ dt. Vamos lá. Nós vamos precisar dessa expressão aqui, como nós já vimos antes, porque o θ depende de x e y e o t depende de t. Então, se x é igual a 10, quando x é igual a 10 e quando x é igual a 12. Então, x é igual, nesse instante, quando x é igual a 10 e quando y é igual a 12. O dx dt a gente já conhece. O dy dt também já conhecemos. Ou seja, todo mundo já conhece. Já está dito no problema. É só trazer de lá e colocar ali. Qual o problema? Saber as derivadas. Então, aqui, algumas pessoas me perguntaram das derivadas durante a semana e eu falei das derivadas. Algumas eu não sei se eu já tinha indicado a aula. Acho que lá na aula, não sei se eu deixei o desenvolvimento da derivada. Mas vamos lá. A derivada do arco tangente. Opa, vou voltar. Você tem que derivar o arco tangente. O que você vai fazer? Vai na tabela de derivadas, né? Lá na tabela de derivadas, encontrei essa fórmula. Derivada do arco tangente, né? Encontrei essa fórmula aqui. Derivada do arco tangente é igual a 1 sobre isso aqui, vezes a derivada de 1. Aí. Quem é o u? O u é quem está dentro do arco tangente, né? Ou seja, é o y sobre x. Então, vamos lá. Então, meu u é o y sobre x. Então, no lugar do u, eu vou botar y sobre x. Ah, professor, mas olha só, mas aqui não está y sobre x. Tá y vezes x na menos 1. Claro, o professor aqui ele quis ganhar tempo. X na menos 1. Por que ficou esse x na menos 1? Porque o meu x ele é um denominador. Lembra que se eu tenho 1 sobre x, eu tenho x na menos 1. Né? Então, y sobre x igual a y vezes x na menos 1. É a mesma coisa. Então, tá aqui. Ó. Isso aqui
é a mesma coisa que isso aqui. Vamos para o próximo passo. Agora, José. Parece que ficou horrível. Mas vamos lá. Mas não, é tudo sob controle. Isso aqui, resultado disso aqui, né? Y ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, eu vou calcular essa derivada. A derivada em relação a x. Então, vai ficar, esse menos 1 vem para frente, menos 1, y, x na menos 2, né? Porque a regra é p, x, e menos 1, né? Ou seja, menos 1 veio para frente, menos 1, menos 2. Então, se é menos 2 aqui, eu vou colocar o x para baixo, ou seja, esse x vai descer com esse ao quadrado aqui, né? Ou seja, x na menos 2 é igual a 1 sobre x ao quadrado. É o que está aqui. Isso. Então, da onde saiu isso aqui? Bom, isso aqui corresponde a isso aqui, né? Então, como é que eu faço isso? Eu coloco todo mundo sobre o mesmo denominador. O mesmo denominador é x ao quadrado. O denominador aqui é 1, né? 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. 1 vezes y, y ao quadrado. Ali, ó. Deixa eu ver, acho que tem mais uma parte aqui ainda. E aí, vou apagar um pedacinho. E aí, por fim, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? A gente Professor, sabe... só levanta um pouquinho a sua tela que não está dando para ver a última resolução embaixo não está aparecendo na tela. Não está aparecendo? Não, tem que só rolar um pouquinho a sua tela para baixo. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Agora está aparecendo? Sim, agora sim. Apareceu tudo. Não. Agora sim. Então tá. Então, o que acontece? Né? O que aconteceu? Eu fiz a simplificação, né? Então, como eu escrevi dessa forma, como é que eu trato essa fração aqui, né? Mantenho a primeira e inverto o que está embaixo, né? Então, vai ficar 1 vezes x ao quadrado sobre x mais y ao quadrado, né? Então, isso aqui corresponde a isso aqui. 1 vezes x, x ao quadrado. Embaixo, x ao quadrado mais y. Vezes y sobre x ao quadrado. O que aconteceu? Eu vou simplificar este com este. Sobrou apenas y. Com esse sinalzinho de menos. Certo? E chegamos a esse resultado aqui. Beleza. O resultado seguinte, né? Bom, pessoal, nós temos agora um pequeno problema, e é um problema operacional nosso aqui. Tá? Qual é o nosso problema operacional? Operacional no sentido de nossa aula. Nós temos menos de 1 minuto para terminar a live. Nós voltamos às 8h30, tá? A live vai cair em seguida. Tentem terminar as atividades desse slide. Tentem terminar a atividade do slide e 8h30 nós retornamos, ok? A live está quase acabando, nossos 40 minutos. Tentem terminar isso e 8h30 nós retornamos, ok? 8h30, então. 8h30, porque tá acabando, tá aqui para mim tá faltando 1 minuto, vai acabar. Nesse mesmo link, no link 2. No link 2. O link 2. Link 2. Tem mais 3 slides. Tem mais 3 slides dessa primeira parte. Tem mais 3 slides. O pessoal está terminando aqui e tá difícil porque tem muito microfone aberto.